O cenário atual e os mercados financeiros globais estão simplesmente um caos. Desde a última semana, quando Trump anunciou as suas tarifas lá dos Estados Unidos, o mercado entrou em um caos, em um colapso muito grande. Simplesmente e praticamente todos os mercados estão entrando em uma forte correção. Isso porque, além das tarifas serem anunciadas, alguns países como a China entraram em retaliação e falaram que não entrarão em um acordo. E isso fez com que os Estados Unidos aumentasse ainda mais as tarifas para a China. E por tudo isso que está acontecendo nessa certa guerra tarifária, o mercado está simplesmente desabando. A gente está vendo esse S&P 500 desde a sua máxima histórica caindo 21%. E essa máxima histórica foi ainda nesse ano. O Bitcoin corrigindo mais de 30%, onde a sua máxima histórica também foi em fevereiro desse ano. E com todas as notícias negativas, essa guerra tarifária, essa grande incerteza em relação ao mercado, o mercado que mais cai, o mercado que mais corrige é o mercado mais assimétrico e também o mercado mais arriscado, que é o mercado de cripto. Mas quem está dentro da comunidade da Alpes das Criptos e acompanha meu conteúdo aqui há um tempo, já estava ciente desse movimento corretivo do Bitcoin. Isso porque já tem um tempo que eu venho falando da possibilidade dessa correção que o Bitcoin está fazendo ainda nesse momento. E sim, ele pode corrigir ainda um pouco mais. E é sobre isso que eu vou trazer nesse vídeo. Uma análise completa de Solana, Ethereum e Bitcoin. Então acompanhe agora essa análise, mas antes, não esquece, deixa o like aqui no vídeo e se inscreve no canal, que ajuda bastante o canal a crescer e você pode ainda ficar por dentro de todo o conteúdo que eu trago aqui. O Bitcoin, que em janeiro desse ano atingiu o preço, a marca de preço de 109 mil dólares, nesse momento passa por uma forte correção e atingiu o seu preço mínimo já desse ano em 74 mil dólares. Então o preço do Bitcoin passa por um movimento corretivo e essa correção, com certeza, ela gera muito medo nos investidores, principalmente nos pequenos investidores e também quem entrou há pouco tempo no mercado, que com certeza está extremamente negativo. Essa correção já atingiu desde os 109 mil dólares até os 74 mil, 30% de correção, ou seja, 100 reais comprados aqui, atualmente teria apenas 70 mil reais, a gente fala aí de 700 reais. Então é uma diferença de preço de 30%. Mas o que está acontecendo aqui no preço do Bitcoin? O que ele tende a fazer também nas próximas movimentações? Primeiro, já adianto que eu acredito sim, o Bitcoin está muito próximo de fazer o seu fundo para continuar o seu movimento de alta. Primeiramente porque o preço do Bitcoin fez o seu último movimento impulsivo, saindo de 49 mil até os 109 mil, ou seja, uma valorização aí de 60 mil dólares. E então iniciou esse movimento corretivo que, na minha visão, diferente, para quem não conhece, para quem não entende tanto, mas existe uma diferença entre um movimento corretivo e um movimento impulsivo. Um movimento impulsivo, ele é forte, imponente, ele mostra força, volume, enquanto o movimento corretivo tende a ser mais lento, mais devagar e com certeza também mais inclinado. A diferença é, um movimento impulsivo dita uma direção, ou seja, ele dita uma tendência, enquanto o movimento corretivo é aquele movimento que corrige dentro de uma tendência. Quando a gente traz o Bitcoin aqui desde deixa eu apagar tudo isso aqui. O Bitcoin, desde o início desse ciclo aqui, ele tem movimentos impulsivos, movimentos corretivos. Os movimentos corretivos ele tendem a ser ou laterais ou contra a tendência. Nesse caso aqui, esse primeiro, vamos pegar aqui, primeira movimentação, movimento impulsivo, movimento corretivo, movimento de alta, que é a impulsão a favor da tendência, e um movimento corretivo lateral. Movimento impulsivo, uma impulsão, movimento corretivo. Movimento impulsivo, forte, a favor da tendência. Movimento corretivo, contra a tendência e mais lento. A gente pode ver isso nitidamente. Essa movimentação aqui mais forte, essa movimentação também mais forte, enquanto por isso aqui foi, demora, é um movimento mais lento. Então essa é a diferença. Ou seja, nesse caso, nesse momento, eu acredito que a gente esteja trabalhando um movimento muito próximo do que foi aqui, por exemplo, essa movimentação, quando o preço saiu de 73 mil dólares e caiu até 49 mil. Um movimento corretivo, que tende a dar o quê? Continuidade na tendência. Então, o movimento corretivo deu uma movimentação novamente impulsiva que deu continuidade de alta. Então, na minha visão, o Bitcoin está muito próximo de fazer fundo. Já nos últimos dias ele vem trabalhando um afunilamento, um movimento em cunha que tende a dar um fim nessa movimentação de correção. Então, o que eu acredito? Acredito que o preço do Bitcoin está passando ainda pela sua última pernada corretiva, para então fazer o seu fundo e voltar a se valorizar, voltar a romper topo e até 100
150, talvez 170 mil dólares, tá próximo aí do meu alvo para esse ciclo no Bitcoin. Então eu acredito que nos próximos dias o Bitcoin, que já vem trabalhando nesse movimento em cunha, esse movimento aqui nitidamente afunilado, ou seja, um movimento que vem perdendo força, vem perdendo amplitude de movimento, cada pernada tende a ser menor que a outra, a gente pode ver isso aqui nitidamente, como por exemplo, esta pernada aqui foi bastante forte, essa segunda pernada aqui já foi bem menor do que essa daqui, nitidamente, a gente pode traçar também e ver nitidamente aqui, percebam que a primeira pernada foi assim, foi desse tamanho, a segunda pernada já foi bem menor e nesse momento estamos trabalhando em uma terceira e última pernada de correção. Porém, o que acontece, o que tende a acontecer em muitos movimentos de cunha é uma movimentação de riscada. A riscada nada mais é do que um movimento em que ele tende a perder, nesse caso aqui, a linha de retorno, ou seja, vai romper essa linha de retorno para baixo, que é bem possível de acontecer, buscando essa faixa de preço de 73 e 66 mil dólares, onde deve, então, na minha visão, na minha análise, acredito que vai fazer fundo nessa região de 73 e 66 mil dólares e então voltar a subir e voltar a se valorizar. A gente só vai ter exatamente uma confirmação mais firme de que a gente iniciou esse movimento de alta e terminou o movimento corretivo somente quando o preço voltar a fazer força e romper esse topo aqui dos 89 mil dólares. E dessa forma a gente pode então ter uma clareza, uma certeza de que a gente realmente encerrou o movimento corretivo e está movimentando em alta. Então, nesse caso, eu acredito que, curto prazo, o Bitcoin vai manter esse movimento de queda, pode também ficar um tempo aqui, seria até legal ficar um tempo chatinho aqui, e aí sim vir fazer esse movimento buscando essa faixa de preço que eu já comentei, entre 73 e 66, e iniciar um movimento forte de alta, pode ter uma correção nesse movimento, e novamente dar continuidade e seguimento à sua tendência. Essa é a minha visão agora para o Bitcoin. Agora, se tratando de Ethereum, a coisa tá muito mais feia. Ethereum tá extremamente feia, graficamente não tem nada de interessante acontecendo. Eu esperava que o preço do Ethereum segurasse exatamente nessa região de preço entre 1.700 e 1.521. Quem assistiu o último vídeo que eu trouxe acho que na semana passada ou retrasada, comentei exatamente sobre essa região que era extremamente forte, importante para o preço do Ethereum segurar, e ele até o momento não tem demonstrado nada que mostre uma virada de preço ou algo dessa forma. O preço do Ethereum está realmente, o movimento do preço do Ethereum tá realmente muito feio e está extremamente decepcionante o movimento da Ethereum. E no último vídeo que eu fiz sobre a Ethereum, eu comentei sobre a possibilidade dela estar fazendo um movimento de um diagrama de reacumulação de preço. Na minha visão, essa visão já não é mais tão interessante, porque tem se afastado muito dessa lateralização que aconteceu por mais de um ano, desde março de 2024, então é praticamente um ano que ela está nesse movimento lateral, e o preço do Ethereum se afastou muito e deve cair ainda mais, por isso já não consideram mais essa possibilidade. E como comentei, o preço dela, o movimento do preço não está nem um pouco legal, ela está praticamente caindo de forma quase que reta desde dezembro do ano passado, praticamente desvalorizou quase 70%, 65% já, isso se tratando da segunda maior criptomoeda do mercado. Extremamente decepcionante realmente. E nesse momento eu acredito que ela pode acabar sim tendo um momento desse ciclo que ela volta a se valorizar, não acho que ela vai cair eternamente e vai cair para sempre. Acredito que ela vai sim acompanhar o movimento do Bitcoin, ela ainda é a segunda maior criptomoeda do mercado, mas que está decepcionante e que não deve fazer uma alta tão expressiva. É o que eu acredito nesse momento, tanto pelo momento da Ethereum e também pelo seu gráfico, já que nos momentos de alta ela não acompanhou esse movimento geral do mercado e nos movimentos de queda ela tem caído mais do que praticamente todas as outras principais altcoins. Em relação a Solana, ela caiu menos agora considerando o topo, porém Solana já valorizou mais de 2.000% desde o início do seu ciclo, é normal que ela corrija um pouco mais. Mas Ethereum aí tá realmente bastante feia. Mas nesse momento eu acredito que Ethereum ter perdido essa região, já ter chegado nesse outro order block aqui também, que é o preço que ela está segurando, com o Bitcoin com chance de queda, na minha visão, Ethereum vai sim cair ainda mais e deve buscar essa segunda faixa de grande volume que a gente tem, que é esta região aqui e também esta região
um pouco aqui abaixo. Juntando essa região aqui, já vou mostrar exatamente. Mas essa região abaixo é a segunda maior região que a gente tem de volume desse ciclo aqui da Ethereum. Ou seja, de todo o movimento de alta que a gente teve da Ethereum até agora, essa é a segunda região que a gente teve maior quantidade de dólares sendo negociados, que é a região dos 1.100 até 1.300 dólares. Então, eu acredito que, apesar de não estar tão confiante com a movimentação da Ethereum, ela deve sim também, assim como o Bitcoin, estar próxima do seu fundo. Então, na minha visão, a Ethereum deve ainda continuar nos próximos dias fazendo esse movimento corretivo, buscar essa região entre 1.350 aproximadamente e 1.190, 1.180, até um pouquinho mais, e depois pode sim voltar a se valorizar. Mas, como já comentado, não espero uma grande movimentação. Alinhado também, além dessa região de grande volume, é uma região de order block, não é uma grande região, mas podemos considerar este último candle aqui como sendo a última região. E essa região é na faixa dos 1.280 a 1.155, que exatamente conflui com essa região comentada de grande volume. Ou seja, tá alinhada essa possibilidade, mas não tá legal. Isso porque, como eu comentei na análise de Bitcoin, movimentos impulsivos eles tendem a ser fortes, enquanto movimentos corretivos tendem a ser mais devagar, tendem a ser mais inclinado. E o que a gente está tendo aqui? Um movimento relativamente não é forte, enquanto o movimento de queda ele é forte. Então não é um movimento legal e Ethereum pode estar caminhando para futuramente fazer um movimento macro maior. Isso, inclusive, eu comentei essa possibilidade existente lá no último vídeo que eu compartilhei sobre Ethereum, que eu não acredito, mas que é uma possibilidade de, por exemplo, o Ethereum fazer esse movimento por agora, encerrar o ciclo, talvez dos 2.000 dólares, e aí a movimentação de correção ser mais forte e o preço do Ethereum fazer justamente esse movimento. Isso aqui agora é totalmente uma especulação baseada na parte macro do movimento. Isso porque o preço praticamente não, o preço ainda não atingiu sua máxima histórica e até o momento ele está em correção. O preço saiu de 4.800, bateu nesse ciclo 4.000 e próximo de 4.100 e atualmente estamos em 1.400. É preço de bear market isso aqui para Ethereum. E é por isso que a Ethereum praticamente ainda não andou e tecnicamente está dentro de um movimento corretivo. Ela, óbvio, ela pode descaracterizar essa possibilidade se ela for agora iniciar nessa última pernada de alta possível desse ciclo e romper e começar a ir para cima, ela desconfigura esse viés. Mas até esse momento existe sim essa possibilidade de Ethereum continuar decepcionando e nesse último movimento de alta simplesmente fazer 100% talvez, que não é um movimento nem um pouco forte e nem um movimento impulsivo. E por isso a gente pode ter futuramente essa possibilidade. Mas como já mencionado aqui, no curto prazo, vejo possibilidade de Ethereum vir buscar essa região entre 1.350 e, vamos botar até aqui abaixo, 1.150 e aí sim voltar a se valorizar nesse ciclo. Porém, obviamente, tem que acompanhar porque ela pode não acompanhar toda a força do mercado. E Solana, para quem está acompanhando, também deve estar com um medo muito grande. Isso porque Solana vinha de um movimento de alta esplêndido, é simplesmente das principais criptomoedas a que mais valorizou, desde o seu fundo fazendo mais de 2.000% de alta. Solana saiu aqui em agosto de 2024 de 105 mil dólares e buscou o preço de 295, quase atingindo a faixa de preço de 300 dólares. Porém, chegando muito próximo de 300 dólares, nesse momento Solana acaba de perder os 100 dólares, fazendo então 67% de correção. Como eu comentei, caiu um pouco mais do que a Ethereum, que caiu 65%, 64%, mas não é muita coisa mais, tá próximo aí dos 68%. E nesse momento, com certeza, deve ter gente com muito medo de Solana. Isso porque Solana se tornou grande parte do portfólio das pessoas, porque Solana vinha sendo uma das principais altcoins desse mercado aqui. E o que tem de acontecer? Primeiramente, eu acredito que atualmente o preço da Solana esteja trabalhando em um movimento corretivo complexo. Um movimento onde ele geralmente trabalha uma certa lateralização, porém em uma forma alargada, ou a gente pode considerar alargada, ou até mesmo uma forma mais complexa, onde o preço faz uma lateralização, porém essa lateralização acaba tendo
uma captura de liquidez na parte superior, ou seja, onde o preço rompe a parte superior dessa lateralização, buscando um preço mais acima, porém não dá continuidade nesse movimento. E dessa forma, ele faz um movimento inverso, agora então perdendo o seu fundo, fazendo a sua maior captura de liquidez, enganando mais uma vez quem acredita em suporte e resistência. E dessa forma, ele perde agora então o seu fundo e aí ele volta a se movimentar em alta, fazendo uma dupla captura de liquidez. Uma captura acima, ele fez aqui até dá para considerar duas capturas, ou seja, ele fez dois movimentos de rompimento, depois volta e vem fazer esse movimento na parte inferior. E é por isso que eu acredito que Solana está muito próximo do seu fundo, isso porque ele anteriormente, após ter capturado essa região de topo, ele também está praticando nesse momento a captura do seu fundo. E dessa forma ele pode ainda estar muito próximo, fazendo talvez mais um movimento de rompimento, mais um movimento de queda para baixo e depois retornar para dentro dessa lateralização e dar essa continuidade, fazer esse movimento de continuação. E acredito que sim, a gente pode ainda ter um movimento corretivo, porque eu vejo nesse momento Solana podendo vir buscar a região de preço entre 91 e 79 dólares, fazendo esse movimento ainda corretivo, caindo até aqui e aí sim voltando para dentro dessa lateralização, onde o preço tende a voltar e dar continuidade na alta. Ou seja, no curto prazo ainda podemos ter um movimento corretivo, assim como a gente pode ter um movimento corretivo no Bitcoin que tende a ditar o mercado, o movimento geral do mercado. Ethereum também deve vir fazer esse movimento corretivo, Solana também vem buscar esse movimento dentro dessa região aqui comentada. É um order block não tão interessante, não é uma região tão forte, mas é a única região que a gente pode especular dentro desse movimento da Solana. Então, queda ainda para a Solana. Quem imaginava que Solana poderia cair abaixo dos 100 dólares, Solana deve buscar a região de 90 até mesmo 80 dólares nos próximos dias e então voltar à sua tendência de alta. E essa foi a análise, esse é o movimento que eu acredito para os próximos dias, para as próximas movimentações dos preços do Bitcoin, do Ethereum e também da Solana. E se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o like aqui e comentar também algo que você gostou, o que você não gostou, o que você gostaria de ver aqui no canal. E se você quiser conhecer a comunidade da Alpes das Criptos, onde eu comento e compartilho toda semana novas atualizações e tudo que eu estou vendo dentro do mercado em relação às análises, e já compartilho antecipadamente há um bom tempo essas possibilidades dentro do Bitcoin, do Ethereum e também da Solana. O link está aqui na descrição, é só clicar e entrar para a comunidade.